visa atender muitos pedidos de pessoas que se dedicam à proteção dos animais e precisam muitas vezes de um amparo legal, precisam de uma instrução acerca da legislação, e este material ele objetiva esclarecer justamente essas leis, tá? Ele foi extraído da palestra Direito dos Animais, manual de leis que eu costumo fazer nas ONGs, gratuitamente, né? Nas ONGs, para contribuir com a conscientização, com a educação. É importante que você tenha a lei impressa na sua mão. Então, tenha consigo um manual de leis para ser um protetor coerente e bem informado, porque a informação, ela dá firmeza e coragem àquela pessoa que pretende fazer o trabalho. Prefira sempre o diálogo, tá? Então, nem sempre vai na lei, no boletim de ocorrência, por polícia, não. Tente resolver sempre com diálogo, que é a maneira mais fácil de se resolver, mais indicada de se resolver. Com humildade, com bom senso, que é muito recomendável, né? E com cordialidade. Então, nunca gritando, nunca se afobando. Sempre tente resolver da maneira simples, dialogando, com humildade, com bom senso, com calma, com cordialidade. A primeira coisa aqui, nós temos a Declaração dos Direitos dos Animais, tá? Então, a Unesco proclamou em 78 a Declaração dos Direitos dos Animais e o Brasil é um dos países signatários. No Manual de Leis, nós encontraremos uma legislação complexa. Nós temos a Constituição Federal, nós temos legislação federal, nós temos leis estaduais e municipais, além de decretos, instrução normativa, portarias, etc. Que a Constituição Federal é a nossa lei maior. Todas as leis estão a ela subordinadas. Os decretos, portarias, instrução normativa. Por exemplo, se a vigilância sanitária elabora uma portaria, uma instrução normativa, e só um exemplo, se esta instrução normativa ela contraria a Constituição Federal, ela é inconstitucional, ela tem que ser revogada, tem que ser extinta. Tá? Tudo tem que estar subordinado aos princípios da Constituição Federal. Isso vale lembrar, tá? Para conhecimento para o resto da vida. Todos têm direito, o artigo 225 da Constituição Federal, a nossa lei maior, ela impõe ao poder público preservar e defender o meio ambiente. Ela impõe. O poder público não faz o favor, não tem a opção de defender e preservar o meio ambiente. Ele tem a imposição da Constituição Federal. Independe de governo, independe de partido, independe de ideologias. É uma obrigação de qualquer governo, qualquer órgão público. Por quê? Porque a Constituição Federal determina. É sempre bom lembrar isso, tá? Município, governo estadual, governo federal, não interessa. É a Constituição Federal. Isso eu bato sempre na tecla, né? Eu uso muito isso até mesmo em processo judicial. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí nós temos aqui, para resumir, né, para ficar mais rápido, o inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Você vê que a própria Constituição Federal fala sobre a crueldade contra os animais e ela determina ao poder público, ela diz que incumbe ao poder público proteger os animais da crueldade. Nós temos aqui um exemplo de lei federal, a Lei 9.605 de 98, chamada Lei de Crimes Ambientais. O artigo 32 diz: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, detenção,
de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel, ainda que para fins didáticos. Nós temos a Lei das Contravenções Penais, artigo 64, tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo, prisão simples de 10 dias. Nós falaremos mais adiante, mas só repare porque todo o problema ou toda a solução está aqui. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano para quem pratica ato de abuso ou maus trato. Isso aqui significa liberdade. Isso significa impunidade. A pessoa vai contrariar a lei, ela vai infringir a lei, mas ela continuará em liberdade. Eu nem sei se a multa por aí nos outros estados ela é aplicada e qual o valor dessa multa, porque vai representar impunidade muitas vezes. Tá? Isso nós falaremos um pouco mais adiante qual seria a solução. Aqui está o problema, né? Falaremos mais adiante acerca da solução. Então, 2 exemplos de leis federais. Então, quando a pessoa ela infringe a lei aqui neste exemplo, tá? Não há uma prisão em flagrante nesses casos, porque a Lei 9.099 garante a transação penal. Então, o delegado não é que ele tenha a opção de prender ou soltar. A lei manda ele transacionar, por quê? Porque é um crime chamado de menor potencial ofensivo. Então a lei diz, o juiz não pode manter preso, o delegado não pode manter preso. Vejo muitas pessoas aí que amam os animais, que são cheias de boas intenções, quando elas se manifestam nas redes sociais, elas xingam um delegado, ofendem um delegado. Aliás, que é crime, né? É crime de você ofender o servidor público no exercício de sua função, e a pessoa demonstra muita ignorância, muita falta de instrução. E a intenção desse trabalho é justamente isso, é evitar que essas pessoas, pela emoção, pela revolta, indignação, acabem às vezes fazendo o ridículo. Por quê? Porque o delegado, nesses casos aqui, não tem a opção de prender, não, ele tem que mandar para casa mesmo. Ele elabora um termo circunstanciado e tem que mandar para casa. Se ele mantiver a pessoa lá, ele comete crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque a prisão ela é ilegal. Por que ilegal? Porque a lei manda soltar. Nesses exemplos. Até o momento, até outubro de 2014. Nós temos projetos de leis aí que buscam mudar essa realidade e nós falaremos deste projeto de lei logo adiante. Essa lei ela dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária quando da realização de rodeio. Essa fiscalização ocorre? Será que ocorre? Como ela ocorre? Aqui eu só vou fazer perguntas, nem vou falar muito. Quais os interesses envolvidos? A realização de rodeios obedecerá às normas desta lei. Caberá à entidade promotora do rodeio, às suas expensas, médico veterinário habilitado, boa condição física e sanitária, cumprimento das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem. Será que os rodeios ocorrem sem esses maus tratos e sem essas injúrias? Quem fiscaliza? Como fiscaliza? Quais os interesses envolvidos? Pena para quem não cumpre esta lei, neste caso aqui, advertência por escrito, suspensão temporária do rodeio e suspensão definitiva do rodeio. Um exemplo aqui de lei estadual. Agora, nesse exemplo, o estado de São Paulo, Código Estadual de Proteção aos Animais, Lei 11.977 de 2005. Artigo 15. É vedado nas atividades de tração animal e carga utilizar para atividade de tração animal cego, ferido, enfermo. Então, é vedado utilizar na tração na tração animal cego, ferido, enfermo, externado, desferrado. Fazer o animal trabalhar por mais de 6 horas.
ou fazer ou trabalhar sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e água. Tá? Então, esses animais aí que estão nas carroças, será que eles trabalham apenas 6 horas? Será que eles têm intervalo para descanso, alimentação e água? Quem fiscaliza isso? Será que há fiscais suficientes? Será que esses fiscais são acionados quando há denúncias? O governo do estado de São Paulo, as prefeituras e subprefeituras, será que estão atendendo às denúncias, estão fiscalizando? Isso você tem que se informar na sua cidade. Tem fiscais? Porque sem fiscais não há fiscalização. No estado de São Paulo, é vedada a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses. Não pode haver a utilização e a apresentação de animais nos circos, no estado de São Paulo. Uma vez eu vi uma pessoa aplicando uma lei estadual do Rio de Janeiro, também em redes sociais, dizendo, mas a lei diz, e fundamentando a lei lá. E quando eu fui verificar a lei, achei intrigante aquilo, fui ver a lei, era salvo engano, a lei era do Rio de Janeiro, ela queria aplicar em São Paulo, alguma coisa assim, tá? Quando eu fui ver a lei, era uma lei estadual. Se a lei é estadual, ela é de São Paulo, não pode ser aplicada em nenhum outro estado. Parece óbvio, mas muitas vezes, para muitas pessoas, não é, tá? Então, antes de falar de lei, que está na lei, é bom buscar um pouco de instrução, e é o objetivo desta palestra justamente isso. Aqui nós temos uma lei da cidade de São Paulo, é uma lei municipal, a Lei 14.483 de 2007. Essa lei vale apenas para a cidade de São Paulo. Aborda a criação comercial, venda e eventos de adoção de cães e gatos. Os filhotes só podem ser vendidos com um período superior a 60 dias, devendo estarem castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. O comprador deverá receber nota fiscal e manual com orientações. Como denunciar? Subprefeituras e Centro de Controle de Zoonoses. Inclusive, coloquei o telefone aqui, 156, e o e-mail zoonoses@prefeitura.sp.gov.br. Em caso de maus tratos em pet shops, você pode utilizar esse telefone ou esse e-mail. Nós temos aqui o decreto número 24.645 de 34. Esse decreto vale em todo o território nacional, é de âmbito federal. Esse decreto ele vem dizer o que é maus tratos. Por exemplo, o inciso 5, abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária. Algumas pessoas dirão que este decreto foi revogado, mas não foi. O pessoal me manda e-mails, me liga às vezes no escritório, dizendo que na delegacia o escrivão, o delegado falou que o decreto foi revogado. Não foi. Esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, este acórdão de 2009, ele utiliza o decreto na fundamentação da decisão. Então, segundo o STJ, o decreto não está revogado. Quando a pessoa presencia os maus tratos, a crueldade contra os animais, você pode filmar, fotografar, arrolar testemunhas, para que você possa mais tarde oferecer aquela notícia crime. Em São Paulo, nós temos delegacias especializadas. Nós temos, por exemplo, a Divisão de Investigação sobre Infrações e Maus Tratos a Animais, que faz parte do DPPC, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, na Avenida São João, no centro da capital paulista, Avenida São João, número 1247. Tá? Então, ali nós temos a Divisão de Investigações sobre Infrações e Maus Tratos. É uma delegacia especializada. Isso é muito bom. E nós sabemos que nem toda cidade tem uma divisão de investigações. A especialista
nesta área. Então, quando não houver, leva-se à delegacia. O que acontece é que muitas vezes o delegado, o escrivão de polícia, não está habituado com a legislação atinente à proteção dos animais. Porque nós temos milhares e milhares de leis no Brasil e por mais competente, por mais bem instruído que seja aquele servidor público, não necessariamente ele estará habituado com a lei. Você pode imprimir e grifar, já levar lá, fica mais fácil de você cobrar a aplicação daquela lei, tá? Você vai facilitar o trabalho, às vezes, daquele servidor público. Então, sendo feita a notícia crime, a delegacia de polícia aplica a lei, analisa a aplicação da lei, manda para o Ministério Público, que poderá oferecer denúncia e mandar ao juiz de direito. No Ministério Público, há um grupo de atuação especial de combate aos crimes ambientais, GCAP, que é esse grupo de atuação especial de combate aos crimes ambientais. Temos também a Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental, que integra o CISNAMA, número 190 mais o 0800 113 560, Secretaria do Meio Ambiente em Pinheiros, Centro de Controle de Zoonoses no bairro de Santana, na cidade de São Paulo, IBAMA, Programa de Proteção Ambiental da Guarda Civil Metropolitana, número 153. Eu vou trazer uma decisão aqui, só a primeira e a última folha, tá? De uma atuação louvável do Ministério Público, que, aliás, essa atuação do Ministério Público foi numa ação civil pública contra o município de Registro. O Ministério Público, na denúncia, afirmou que no município de Registro, no estado de São Paulo, não há centros de controle de zoonoses ou serviço específico que cumpra adequadamente as funções, tampouco técnicos, veterinários, biólogos, dentre outros profissionais, em número mínimo suficiente para realizar os serviços públicos pertinentes à tutela da fauna. Segundo o Ministério Público, o réu não realiza o controle da reprodução de animais domésticos, não possui destinação adequada para animais mortos, não realiza recolhimento de animais abandonados, de rua, errantes, sem dono e em situações análogas, no exercício de seu poder de polícia. A municipalidade, ou seja, o município de Registro, não realiza campanhas regulares de vacinação, castração, doação e adoção, bem como as devidas campanhas e ações educativas para promover a propriedade e a guarda responsável de animais. Não fiscaliza as atividades de tração animal, não fixa a carga máxima permitida para tais veículos, não realiza ações para adoção e acolhimento de animais domésticos abandonados. E aí a última folha, para simplificar, para já finalizar essa apresentação, a juíza doutora Bárbara Donadio, ela obrigou o município, no prazo de 1 ano, a providenciar o necessário para cumprimento das obrigações. Caso você não tenha êxito em uma delegacia de polícia, você, em qualquer outro órgão, você pode recorrer ao Ministério Público, que é o titular. Aqui está o problema e a solução: poder legislativo. Por uma questão bastante simples. É simples, é óbvio, mas algumas pessoas não conseguem enxergar. Tá? O poder executivo, ele administra, ele executa, ele fiscaliza, em simples palavras. O poder judiciário julga de acordo com as leis existentes. Quem faz as leis? Quem cria as leis? Poder legislativo. Como eu disse lá atrás, um delegado de polícia, ele não pode manter alguém preso se a lei não dá pena de prisão. Se a lei diz que um crime de menor potencial ofensivo tem que ser elaborado um termo circunstanciado e tem que liberar o acusado para ele ir para casa. O delegado não pode manter preso. O juiz não pode dar uma pena de 3 anos quando a lei diz que a pena é de 3 meses. Tá? Então, o poder judiciário está subordinado às leis. O poder executivo, para
para fiscalizar e executar, multar, ele está subordinado às leis. Quem cria as leis? Poder Legislativo. E eu estou dizendo que isso é óbvio, mas você vê as pessoas nas redes sociais xingando delegados, xingando juízes, ofendendo todo mundo, sendo que muitas pessoas, você pergunta para ela em quem ela votou na última eleição, ela não se lembra. Ela não se recorda nem quem votou e está reclamando do país. Tá? Se você não acompanha o trabalho, é um puxãozinho de orelha aí, se você não acompanha o trabalho do seu senador, do seu deputado, você terá pouca moral para reclamar do país. Como eu disse, você terá um link que você poderá baixar todas as leis em PDF, poderá imprimir e salvar o arquivo, vai ficar mais fácil para você atuar em defesa dos animais. Compartilhe, porque o segredo está na conscientização. Se a pessoa estiver consciente das leis, elas conseguem cobrar uma atuação do poder público, cobrar uma fiscalização, acompanhar uma fiscalização, saber se aquele órgão público está trabalhando ou não, se está aplicando a lei ou não. Tudo isso vem apenas pela conscientização, que é o objetivo deste trabalho. Compartilhe nas redes sociais e vamos tentar conscientizar a população.